Atos capítulo 6, a partir do verso 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prenderam Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas palavras? A isso Estevão respondeu. Daí do verso 2 ao verso 53, o que nós temos é o sermão de Estevão. Pule agora lá para o verso 54. Estevão terminou de pregar o sermão no verso 53. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Amém. O cristianismo sofreu com a intolerância religiosa desde o seu nascimento. Prova esta está aqui, por exemplo, em Atos capítulo 6, 7 e do 8 em diante. Em contrapartida, o cristianismo também, ao longo da história, agiu com intolerância implacável em determinados momentos da história, especialmente após o século IV depois de Cristo, quando a igreja, através de Constantino, se uniu ao Estado romano. Até o século IV, mais ou menos, a igreja era apenas perseguida. E a partir do século IV, quando ela se junta ao Estado romano, ela também se torna perseguidora, de alguma forma. Visando poder, supremacia. Pessoas em nome de Cristo sempre, ao longo da história, agiram com rancor, com agressividade, com desrespeito pela dignidade humana, combatendo aqueles que a igreja sempre julgou ser heréticos. Então veja que, lamentavelmente, sempre houve, de todas as partes, sede de sangue, para que um ponto de vista prevalecesse sobre os demais, beneficiando assim aquele que queria ter domínio. O fenômeno da intolerância religiosa, ele é tão sério, mesmo no Brasil, que o tema da redação do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano foi, abre aspas, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, fecha aspas. Esse foi o tema da redação. O que se buscou com essa iniciativa foi levar os alunos a refletirem, levar os alunos a apontarem medidas viáveis, ou, como eles chamaram, caminhos para se eliminar o ódio entre os diferentes credos. O texto
que nós lemos hoje, o texto que narra o martírio de Estevão, lança com toda certeza luzes sobre dois pontos importantes para a igreja de Jesus Cristo. O primeiro fala dos caminhos para os cristãos combaterem a intolerância religiosa no Brasil, por exemplo. Se nós quisermos, como crentes, deixar de ser intolerantes, como tantas vezes somos, a gente precisa entender a mensagem do martírio de Estevão. A segunda, os conceitos que fundamentam o modus operandi do crente. A maneira do crente funcionar, a maneira do crente agir, a maneira do crente ser, está exposta aqui no martírio de Estevão. Então, a maneira como o Senhor idealizou que os crentes vivessem e propagassem o Evangelho estão refletidas aqui no texto de Atos capítulo 6, 7 e 8. Mas o nosso foco serão os conceitos que fundamentam a maneira como Deus idealizou que os crentes vivessem e propagassem o Evangelho. Nosso foco vai ser esse. Porque quando a gente esclarece a maneira como Deus quer que sejamos, como Deus quer que nós vivamos, a gente descobre a maneira real e definitiva para a gente combater a intolerância religiosa como cristãos. Para o cristão deixar de ser religiosamente intolerante, no sentido de agressão, de abuso, de rancor, de desrespeito à dignidade humana, independentemente de se o outro viver de uma forma equivocada, de uma forma que nós não concordamos, que nós não defendemos, que nós não podemos coadunar, independentemente de dizermos não à prática, e até à pessoa, existe uma maneira de se discordar, de se pregar contra, mas ainda assim com dignidade, com respeito à dignidade humana, e nós crentes precisamos descobrir como fazer isso. Eu vejo alguns pregadores do Evangelho no Brasil e no mundo, quando vão à mídia, e quando vão às redes sociais, quando vão ao rádio ou à TV, à internet, e começam a falar daqueles que, entre aspas, perseguem a igreja. Eles agem com um ódio e com uma ira e com um desrespeito à dignidade humana que a gente não encontra em Jesus e nem em Estevão, o primeiro mártir da igreja. Então, quando a gente entender como deve ser o modus operandi dos cristãos, a gente vai sim conseguir, como cristãos, combater a intolerância. Porque a maneira real e definitiva, gente, de se combater a intolerância religiosa passa por uma transformação profunda de ideologia, de interesses e de atitudes que só a mensagem do Evangelho de Jesus é capaz de provocar no indivíduo e, consequentemente, na sociedade. Toda mudança ideológica, de interesses, de atitude, de coração, que são necessárias acontecer para que não exista a intolerância religiosa, só vai existir se o coração do indivíduo for transformado e, consequentemente, o comportamento na sociedade, o comportamento dele for outro. E quando a gente olha para esse texto, a gente descobre o modus operandi dos cristãos. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, e como a gente leu no início, a morte de Estevão foi ocasionada pela fidelidade com que ele pregou o Evangelho àquelas pessoas que delataram o Senhor Jesus Cristo, que crucificaram o Senhor Jesus Cristo, e aí diante da mensagem que Estevão pregou, a fúria desses homens elevou-se a tal ponto que arrastaram Estevão para fora da cidade, como lemos, e lá fora o apedrejaram até a morte. Depois de Estevão, o próximo mártir mencionado por Lucas no livro de Atos foi Tiago, o irmão de João, lá em Atos 12, capítulo 2. E esse segundo martírio aconteceu, segundo a história nos conta,
nesse período de aproximadamente 10 anos após a morte de Estevão. John Foxe, que escreveu um dos livros mais importantes sobre os primeiros mártires, o livro dele se chama O Livro dos Mártires, foi publicado no Brasil pela editora CPAD. John Foxe, ele diz assim, cerca de 2.000 anos, inclusive Nicanor, um dos 7 diáconos de Atos 6, foi martirizado durante a tribulação que sobreveio no tempo de Estevão. Só que a perseguição que se seguiu à morte de Estevão não impediu a igreja de avançar. Pelo contrário. O que as pessoas que querem combater a ferro e fogo, a perseguição que a sociedade naturalmente a sociedade se opõe à igreja, isso é fato. Naturalmente o coração ímpio e pecador se opõe ao cristão. Agora, o que essas pessoas que combatem a ferro e fogo, a oposição, se esquecem de observar, é que perseguição nunca impediu a igreja de crescer. Pelo contrário. Desde a primeira perseguição, o que a gente observa é que a semente do evangelho se espalhou através do sangue dos mártires. Por isso que o título dessa mensagem é Semente de Sangue. Tertuliano escreveu um dos tratados mais importantes da história da igreja, e a propósito, nesse tratado que ele escreveu, nos primeiros séculos da igreja cristã, existe lá um parágrafo onde ele combate veementemente o aborto. Porque naquela época já era comum entre os romanos e a cultura gentílica, a cultura que não era judaico-cristã, era comum o aborto, já naquele tempo. E ele, de uma forma brilhante, num parágrafo, ele combate. Se você quer ter acesso a essa obra, digite no Google Tertuliano e busque a obra dele chamada Apologia. Você vai achar um arquivo em PDF enorme, e aí você dá um Ctrl F, na hora que você abrir o arquivo, para você buscar a palavra sangue nesse texto. Todas as vezes que ele cita sangue nessa obra, e você vai ver declarações belíssimas. Esse homem que era de origem norte-africana, crente, e o que mais impressiona ele e o faz se converter a Cristo foi exatamente a crueldade que ele via acontecer contra os cristãos do primeiro século. A perseguição e a forma como os cristãos respondiam com doçura fez esse homem se converter. A forma como os crentes respondiam com doçura, com decência, com dignidade à pessoa humana, mesmo que a pessoa humana esteja me massacrando, me destruindo, me derrubando. E a gente descobre que esse homem faz da melhor forma. O texto que eu destaco para você, no livro Apologia, quando ele fala sobre tudo isso, diz assim: os discípulos de Jesus, espalhando-se pelo mundo afora, fizeram o que seu divino mestre dissera, e após sofrerem muito, diz Tertuliano, os próprios discípulos, com as perseguições dos judeus, com generosidade de coração, mantendo a fé na verdade, por último, semearam pela cruel espada de Nero, com sangue cristão, a sede de Roma. Foi dando o próprio sangue, literalmente, que os primeiros cristãos semearam Roma com o Evangelho. Tertuliano e tantos outros na história olham para esses cristãos perseguidos, massacrados, maltratados pela maioria, e aí eles olham para esses homens crentes e veem esses homens reagindo à perseguição, não com ferocidade, não com postagem em Twitter e Facebook. Vê esses homens reagindo
com generosidade de coração, mantendo a fé na verdade. Nero, mesmo assim, os mata com a espada, e o sangue deles, a vida deles, semeia o evangelho em Roma. Isso impressionou Tertuliano. A bem da verdade, quando se olha para o cristianismo puro e simples, o cristianismo bíblico, sem mesclas, sem perversões humanas, o que a gente descobre é que, assim como o Senhor Jesus, o crente, não derrama sangue para fazer prevalecer o ponto de vista dele. O crente perde o argumento para não perder a pessoa. Olha para Jesus. Houve momentos em que ele preferiu ficar calado do que contra-argumentar e mandar que uma legião de anjos destruísse seus perseguidores. O crente não derrama sangue para fazer prevalecer o ponto de vista dele. O crente não desacata a autoridade para fazer prevalecer a vontade dele. O crente trata com dignidade humana mesmo seus piores opositores. Não é do crente o cometer qualquer tipo de intolerância religiosa. Antes, o crente dá o seu sangue pela semeadura do evangelho. As crueldades das pessoas nunca prejudicaram e nunca vão prejudicar os cristãos. Não tenha medo disso. Perseguições virão. Jesus disse que seria assim. Nós seremos perseguidos. À medida em que o fim se aproxima, será pior. Mas perseguições nunca prejudicaram e nunca prejudicarão os crentes. Ao contrário, conforme disse Tertuliano, o sangue dos cristãos é como semente que brota. Sabe o que impede o cristianismo? É a atitude arrogante, carnal, ímpia, herética dos próprios crentes. Porque a perseguição, nós veremos, sempre serviu de combustível para o evangelho se espalhar. O cristão, povo de Deus, é semente, o cristão é semente de sangue. Assim como Jesus, o crente semeia com a própria vida. O Senhor Jesus semeou com a própria vida como substituto pelos nossos pecados. O crente semeia com a própria vida, dando testemunho do evangelho. Crentes semeiam com palavras, crentes semeiam com posturas, crentes, se preciso for, semeiam com sangue, dando a própria vida. Olha o que Paulo diz em Colossenses 1,14. Colossenses 1,24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu povo que é a igreja. E aí você se pergunta, mas o que resta das aflições de Cristo? Afinal de contas, a aflição de Jesus na cruz não foi completa? Sim, as aflições foram completas, a morte expiatória de Jesus foi suficiente para a salvação de todo o que crê. O que resta agora é levar a mensagem, e levar essa mensagem muitas vezes significa ir contra a intolerância dos outros, a dureza do coração dos outros, e muitas vezes levar a mensagem é sinônimo de sofrimento, de morte. Olhe, por exemplo, o exemplo de Epafrodito, Filipenses 2:25. Filipenses 2:25, contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Verso 29 de Filipenses 2 agora. E peço que vocês recebam Epafrodito no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. Porque Epafrodito quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam entregar. Ele foi buscar para trazer. Irmãos, pensando no cristão como semente de sangue, pensando no crente como alguém chamado a levar no próprio corpo o evangelho de Cristo,
entregando a própria vida, se preciso for. Eu quero chamar a sua atenção para a vida de Estevão, que foi a primeira semente de sangue. Eu quero usar a metáfora da semente. Nós vamos chamar Estevão de semente, semente de sangue. E eu quero examinar 4 coisas. Nós vamos agora ser biólogos. Nós vamos examinar essa semente. Nós vamos examinar a casca da semente, a amêndoa da semente, a disseminação da semente e a germinação da semente. Vamos lá, a casca da semente. Estevão em si, ele era a casca da semente. A casca da semente, diz os biólogos, se chama tegumento. A casca é o envoltório que protege e carrega o que há de mais importante na semente. A casca não é o mais importante. O que é importante na semente é o que está dentro da semente. O que é importante não somos nós, não é eu e você, nós não passamos de casca. Paulo chama-nos de vasos de barro. O que importa é o que está em nós, o tesouro que nós carregamos, segundo aos Coríntios 4:7. O evangelho em nós é importante. A amêndoa dentro da casca. Mas quando a gente olha para essa casca, chamada Estevão, a casca da semente, a gente vê o tipo de casca, o tipo de fruto essa semente dá. O tipo de árvore ou de planta ela vai produzir, e o tipo de fruto e de vida sairá dessa semente. Quando a gente olha para a semente, para a casca chamada Estevão, sabe o que a gente vê nessa casca? A gente vê Jesus. Estevão é a figura de Cristo. Veja de novo comigo, a começar da razão que fez com que a igreja escolhesse ele como um dos diáconos. Atos 6, versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Bom testemunho, assim como Jesus. Não encontravam nada de errado na vida dele. Homem cheio do Espírito, homem cheio de sabedoria. Versículo 5. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Versículo 8, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes milagres e sinais entre o povo. Você olha para a descrição de Estevão e é como se você lesse a pessoa de Jesus, a casca já se parece com Cristo. Verso 9, contudo, levantou-se oposição dos membros da sinagoga dos libertos. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Verso 10, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Aí o que eles fizeram? Compraram com moedas de prata a traição. Lembra de Judas? Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. As mesmas acusações contra Jesus. Verso 12, com isso agitaram o povo, os líderes religiosos, os mestres da lei, prenderam Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra o templo e contra a lei. Pois ouvimos ele dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Lembra? Jesus também foi acusado por isso quando disse que se eles destruíssem o seu corpo em 3 dias, ele reergueria o templo. Só que quando eles olhavam para Estevão, todos ficavam ali admirados, sentados no sinédrio, porque viram o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Gente, parece que a gente está relendo a história de Jesus.
Parece que a gente está vendo o caráter de Jesus ser descrito, a conduta de Jesus, os atos, as atitudes, as perseguições que Jesus sofreu, as injustiças. Aqui o servo não é maior do que o seu senhor. Ele é igual ao seu senhor em caráter, ele é igual ao seu senhor em conduta, ele é igual ao seu senhor em relação às reações do povo. Eu olho para esses textos que narram quem foi Estevão, e eu vejo alguém cheio de poder, como Jesus foi. Alguém puro em verdades, como Jesus foi. Agora, imagina você pegar um indivíduo e colocar dentro do ser humano poder e verdade. Esse homem tem todo o potencial nitroglicerínico. Se ele é cheio de verdade, se ele é cheio de poder, ele pode ser um bruto, destruidor, se ele não tiver graça. E Jesus e também Estevão era cheio de poder, era puro em verdade, mas era cheio de graça. A igreja tem que ter poder, a igreja tem que ter a verdade, o crente tem que ter poder, o crente tem que ter a verdade, mas ele tem que ser cheio de graça. Alguém encharcado de sabedoria, e geralmente os sábios ficam nas suas cátedras. Mas esse sábio Estevão, assim como o seu Senhor Jesus, está pronto para servir o próximo. O sábio também serve. Geralmente você vê uma pessoa muito inteligente, muito sábia, aí você vê, não, ele não mistura muito com gente, ele é meio assim, ele é meio superdotado. Estevão era um homem sábio que servia. Alguém que exalava amor, mas que mesmo assim causou ódio. Tem gente que causa ódio pelo simples fato de amar, gente. Nem sempre o ódio que você causará no outro é culpa sua. Às vezes você causa ódio por ser cheio de amor. E é preferível que seja assim. Alguém que por mais que o odiassem, odiavam Jesus, odiavam Estevão, mas quando olhavam para eles, o que eles viam neles? A face como de um anjo. Estevão viveu como Jesus, e você vê isso em Atos 6. Divida aí na sua Bíblia para você ler com cuidado. Vamos dividir a vida de Estevão em partes. Pega um lápis se você tem esse hábito e veja. Atos capítulo 6, de 3 a 11, você veja Estevão vivendo como Jesus viveu. Depois de Atos 6, do verso 12... até Atos 7, 53, você vê Estevão pregando como Jesus pregou. E aí de Atos 7, 59 até os 60, você vê Estevão morrendo como Jesus morreu. Um homem que viveu como Jesus, pregou como Jesus, morreu como Jesus. Olha como ele morreu. Atos 7, 59, enquanto apedrejavam Estevão orava. Ele não está no Twitter. Ele não está no WhatsApp. Derramando ódio, ira. Ele não está usando palavras de baixo calão. Ele não está xingando os outros. Enquanto apedrejavam Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele está preocupado em apresentar a sua vida a Deus. Mas não só isso. Quando a pedrada mais doída bateu no seu crânio, ele cai. E ele cai de joelhos. E ele cai bradando: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, morreu. A última palavra que sai da boca desse homem é: Senhor, misericórdia desses que me perseguem. Diga para mim se a casca dessa semente não se parece com Jesus. Afinal de contas, irmãos, a semente carrega o DNA da planta que será formada. E aí eu te digo com todo carinho,
Semente cuja casca não se parece com Jesus, não pode dizer que nasceu de novo. Semente cuja casca é grossa, semente cuja casca é ódio, semente cuja casca é vingança, é querer fazer prevalecer a vontade. Mesmo estando com a razão, não tinha ninguém com maior razão do que Estevão. Naquela sala, naquele pátio, naquele momento. Mas ele é um homem cuja casca é igual a Jesus, cujas palavras são idênticas à de Jesus, cuja atitude é igual à de Jesus. A casca da semente parece com Cristo, e se a sua casca não parece com Cristo, esse é um bom momento para você dizer: Senhor, misericórdia de mim, eu não quero chegar no último dia e descobrir que eu estava enganado, eu quero ser salvo. A amêndoa da semente. A amêndoa, como eu disse, é a parte principal. A amêndoa é protegida melhor pela casca. E diz a biologia que dentro da amêndoa você tem duas partes. Você tem o embrião. Vamos lá, os alunos do Enem. Ramon, o que você tem dentro da amêndoa? O embrião e o albúmen. Eu gosto dessa imagem. Porque se a nossa vida é a casca que protege a semente ou o embrião, o que a gente traz dentro da gente é o que há de mais importante. E o que é o embrião dentro dessa amêndoa? O embrião é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus porque é o embrião que dá origem à vida, é o embrião que nos faz germinar. É o Espírito que nos traz a vida. Mas também existe dentro de nós o Evangelho. O Evangelho é o albúmen. E o que é o albúmen? É a reserva de alimento para a vida da planta. Deus é ou não é tremendo? Você olha aquela semente, aquele milho, aquela semente de abacate, aquela casca feia, mas você sabe que é um abacate. Aquela casca de manga feia, cheia de cabelos, mas você sabe, é uma mangueira. E você nem imagina que ali dentro existe uma amêndoa, composta de um embrião que vai trazer vida, e composta de um albúmen, que serve, sabe para quê? Para alimentar aquela semente. O que dá alimento ao crente, o albúmen do crente é o Evangelho. O Evangelho com o embrião traz vida, e quando a gente olha para a pregação de Estevão, nós não vamos discuti-la, o texto é extenso, a gente descobre a amêndoa que existia dentro dessa casca chamada Estevão, porque quando ele abre a boca, ele fala do que está cheio o seu coração. E quando ele abre a boca para defender as acusações destiladas contra o Evangelho. E o Evangelho que ele conhecia, de Gênesis a Malaquias, porque é isso que ele prega, mostra para nós esse Evangelho cheio do Espírito no coração de Estevão. As acusações que levantaram contra Estevão foi que ele blasfemou contra Deus, Moisés, o templo e a lei. Ou seja, eles pegaram aquilo que havia de mais precioso para o judeu e diz: olha, esse homem, ele blasfemou contra Moisés, contra Deus, contra o templo, contra a lei. Matem esse homem. E aí quando ele se defende, quando ele prega, você lê no capítulo 7 de Atos, até o verso 16, ele apresentando a visão dele sobre Deus. Do capítulo 7, verso 17, até o verso 37, ele apresenta a visão dele sobre Moisés. Depois, do verso 38 ao 43, ele fala da lei. E do verso 44 ao 53, ele apresenta o templo.
Então ele defende cada um dos pontos que o acusaram. Deus, eis minha visão de Deus. Moisés, eis minha visão. Lei, eis a minha visão. O templo, eis a minha visão. Tudo isso aos olhos do Messias. O argumento era convincente. Então por que os mestres da lei se recusaram a ouvir a mensagem de Estevão? Faltou entretenimento? Não. Faltou sabedoria na exposição? Não. O que faltou então para aquele povo crer? Olha o verso 51 de Atos 7. Estevão diz: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores, assassinos, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não obedeceram à lei. O problema desse povo era a dureza do coração. A casca daquela semente judaica era sem vida, não tinha amêndoa, não tinha evangelho, não tinha espírito, era só casca. Mas quando você olha para a vida de Estevão, é casca que parece Cristo, é coração cheio de Espírito de Deus e de Evangelho. A disseminação da semente, em terceiro lugar. Para uma semente se espalhar, você precisa dos agentes disseminadores. E quais são os agentes disseminadores de uma semente? O vento, água, animais do campo, que pegam a fruta aqui, sai comendo e aí deixa a semente lá no outro lugar. Pássaros, o fruto que cai e germina, o próprio homem que planta. São os agentes disseminadores. A mesma coisa aconteceu com a dispersão do Evangelho. Para a semente do Evangelho ir, nós precisamos de agentes disseminadores. E aqui a gente vê o vento forte da perseguição contra Estevão. A gente vê a enchente do sofrimento se abatendo sobre Estevão. A gente vê atitudes animalescas dos religiosos contra Estevão, acusando ele, confinando ele. Mas ele prega com graça e com verdade o Evangelho. E o resultado disso não foi que a igreja acabou. Porque a perseguição nada mais, nada menos foi do que um agente de disseminação. Olha o que acontece. Olha o que Deus quer mostrar para mim e para você como resultado do sangue de Estevão que caiu em solo duro. Capítulo 8 de Atos, verso 1. Não se iluda, porque o que Lucas quer que você enxergue, e a propósito, quem contou esse episódio para Lucas, foi ninguém menos do que o próprio Paulo. Paulo se impressionou com o testemunho de Estevão. E o texto diz em Atos 8, versículo 1, que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquele momento começa um conflito no coração de Paulo. E eu não tenho dúvidas de que as orações dos parentes de Paulo, que foram a Cristo antes dele, conforme está dito lá em Romanos 16. As orações dos parentes de Paulo, testemunho dessa casca parecida com Cristo, naquele momento, começou a despertar Saulo para o Evangelho. E Saulo se tornou Paulo, e Paulo a gente conhece. E Paulo disse mais a Lucas. Lucas narra assim: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria.
O evangelho sai de Jerusalém, o evangelho começa a ir para a Judéia, Samaria, do jeito que Atos capítulo 1, 8 diz que teria que ser. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. O que é que disseminou a semente do evangelho? A perseguição. Então deixe-me dizer para você umas coisas. Primeiro, injustiça e sofrimento montam para nós o cenário para a gente pregar com vida e voz. A injustiça, o sofrimento, é momento de pregação, como Estevão fez. A forma piedosa com que a gente lida com a intolerância dos outros, a forma piedosa como a gente lida com a intolerância dos outros, influenciam os Paulos que nos assistem, com raiva e ira. Não se iluda, quando um Saulo de Tarso vê um Estevão respondendo com piedade à intolerância, isso toca ele. Mas se ele visse um homem tão irado quanto os judeus... E a terceira coisa que eu aprendo desse texto é: nosso testemunho serve de semente para a conversão de alguém. A morte de Estevão, de alguma forma, impactou Paulo. A morte de Estevão desencadeou perseguição. E a semente do evangelho se espalhou de Jerusalém para a Judéia, Samaria, até os confins. E a última parte, concluindo, a germinação da semente. Quando eu vejo Estevão, a história de Estevão me remete ao ensino de Jesus, que diz que para germinar e para frutificar, o que tem que acontecer com a semente? Ela tem que morrer. João 2,24, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muitos frutos. A morte de Estevão trouxe muitos frutos, frutos inimagináveis que só a eternidade vai nos revelar. Mas o que significa morrer para germinar e frutificar? Olha aqui para mim, segunda Igreja Batista. Porque se a gente não morrer, a gente não vai frutificar como igreja. O que significa morrer? Jesus completa, ele continua, João 12, 25. Aquele que ama a sua vida, vai perder a vida. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, vai conservar a vida para a vida eterna. Morrer significa você abrir mão da sua vida nesse mundo, enquanto você amar esse mundo, amar suas prioridades, amar seus desejos, amar sua reputação, amar seu jeito de fazer as coisas, amar seu conforto, amar seu dinheiro, amar suas coisas, enquanto você se amar, tentando garantir a vida. Porque aí você pensa, poxa, mas se eu não me amar, quem vai me amar? Eu quero vida, eu quero vida. Vem Jesus e diz, abra mão da sua vida. Morra, para você ter vida. E o que é viver com vida? João 12, 26, é servir. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o Pai o honrará. Então hoje cedo eu estou aqui para te dizer, abra mão da sua vida, morra. Não queira garantir sua felicidade. Sua felicidade não está nas coisas que você quer ter, nas coisas que você já tem, na cidade onde você mora, nos bens que você adquire, nos relacionamentos que você constrói. Sua felicidade é Cristo. Tem que ser Cristo. Porque todas as outras formas de vida que a gente acumula,
elas não bancam vida. Estevão morreu. Na verdade, Estevão viveu. Estevão passou da morte para a vida. A morte de Estevão produziu vida. A semente de Estevão foi de sangue, mas o seu serviço foi honrado. Ele recebeu vida, ele repartiu vida. Irmãos, numa semana que tanto se falou de morte como a nossa, morreu Fidel, morreu Shed, morreram tantos na tragédia com o avião da Chapecoense. Estão abrindo caminho para o assassinato de crianças no útero das mães. Tanta morte. Cabe uma pergunta: pelo que viver? Pelo que morrer? Viva e morra pelo Evangelho. Porque é perdendo a vida que você vai ganhar a vida. E é ganhando a vida de Cristo que você terá vida para repartir. A sua vida tem que ser semente de sangue. Oremos. Ó Deus, em nome de Jesus, aquele que te serve, o Pai honrará. Estevão não morreu, ele passou da morte para a vida. Ele assassinou, sim, ele matou sua vida neste mundo para ter a vida de Cristo. E eu te peço que seja assim com cada um dos que me ouvem. Que a nossa vida seja semente de sangue. Em nome de Jesus. Amém.